E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Estou gravando seguido daquele vídeo lá que eu fiz a degustação ali daquela APA maravilhosa que o Júnior mandou. Inclusive eu tô tomando ela aqui ainda, cara. Cara, que APA sensacional. Bom, eu quero comentar com vocês hoje a respeito de você ter a avaliação de outras pessoas da sua cerveja. Isso é muito importante. E quando eu digo que você tem a avaliação de outras pessoas, eu não digo nem assim, por exemplo, eu preciso que um sommelier avalie minha cerveja. Não. Claro, se você tiver acesso a um sommelier que esteja disposto ali a te ensinar a avaliar a tua cerveja, cara, sensacional. Aproveite isso, eu já tive essa oportunidade, foi muito bom. Se você tiver essa oportunidade, faça isso. Mas quando eu digo isso, eu quero que você tenha a opinião de pessoas que estão bastante inteiradas com cerveja artesanal e pessoas leigas no assunto, principalmente no que tange, por exemplo, estilos específicos para cada um dessas cervejas assim. Por exemplo, uma pessoa que não entende tanto de cerveja, que gosta mais de consumir esse tipo de cerveja de massa que a gente tem no mercado, se você fez uma cerveja parecida com isso, uma Cream Ale, uma American Lager, American Light Lager, até uma International Pale Lager, você serve essa cerveja para essa pessoa, pede para ela avaliar, porque dentro do conhecimento dela, no que essas cervejas são propostas a serem feitas, essa pessoa tem propriedade para falar disso. Ela pode não saber tecnicamente cada coisa, mas ela pode falar se gostou ou não. E pessoas que estão inteiradas, que fazem cerveja, que tomam cerveja artesanal todo dia, pessoas que podem não fazer, mas degustam cerveja artesanal, é muito importante que você tenha avaliação delas. E não somente pessoas que estejam mais avançadas que você, no mesmo nível que você, mas também pessoas que estejam no nível anterior que você. Você precisa ter um feedback de diversas pessoas assim. E eu estava tendo feedback de pessoas muito específicas. A primeira pessoa que eu estava tendo feedback era eu mesmo. Então eu estava tendo feedback de mim mesmo, eu avaliava, eu gostava de cerveja, para mim estava bom. E acabava que eu estava ali com vícios e eu acabava não notando certos erros ali nas cervejas que eu fazia. Eu também tinha feedback, por exemplo, dos meus amigos. Só que assim, cara, foi mal aí, rapaziada. Foi mal, pesada, mas assim, se eu desse gasolina pra vocês tomar, pra vocês estava da hora, entendeu? Então, tipo, quando eu queria uma coisa um pouco mais crítica, acabava que assim, vocês podiam falar, não gostei dessa cerveja, mas você não especificava tanto assim o porquê você não gostou daquela cerveja. E quando você falava que gostou, também eu poderia saber que aquela cerveja não estava tão boa. Às vezes a gente estava tomando uma cerveja que eu sabia que tinha algum defeito, que eu perguntava se tinha alguma coisa errada, e vocês falavam, não, essa cerveja está muito boa, mas assim, eu sabia, cara, tá com esse defeitinho aqui, e, sabe? Acabava que não fluiu o negócio, cara. E quando eu mandei algumas cervejas lá pro Júnior, eu mandei uma Pumpkin Ale. Inclusive foi o que eu fiz review dessa Pumpkin Ale semana passada aqui, cara. E eu fiz esse review justamente pensando assim, cara, eu vou tomar essa cerveja para ver se tá num nível muito bom para mandar pro Júnior. E ao meu ver tava muito bom a cerveja que eu mandei para ele. Só que quando ele degustou, ele encontrou defeitos que eu não encontrei, que eu não senti nessa cerveja. Seja porque talvez eu provei muito essa cerveja durante a evolução da guarda dela, seja porque eu não tenho o paladar treinado para isso, ou seja porque, por exemplo, eu não tenho a sensibilidade para isso, mas ele notou uma coisa que me deixou muito triste, que foi a questão que essa cerveja estava metalizada, estava com um gosto metálico nela. E não foi só ele tomou essa cerveja com outras pessoas. Segundo ele, foram 8 pessoas que estavam completamente inteiradas no meio da cerveja artesanal, num grupo que eles sempre fazem degustação para realmente avaliar a cerveja, ver no que a pessoa pode melhorar, e todos eles encontraram esse defeito na cerveja, coisa que eu não senti, e me deixou muito, muito chateado. Assim, não chateado porque, estão falando mal da minha cerveja, não, cara, realmente, quando eu mandei para ele, eu pedi, falei, cara, me dá um feedback dessas cervejas aí. Eu fiquei chateado porque, assim, eu não notei isso. Foi um erro que tava nessa cerveja, eu não notei isso. E é claro, cara, se tem algo que tá fora do padrão, algo que tá ruim num negócio que você fez, você tem que se sentir chateado. Não chateado de ficar magoado, mas chateado de assim, puxa, eu poderia melhorar e não melhorei, eu não notei isso, entendeu? Então, tenham isso em mente, rapaziada. Procurem ter feedback de várias pessoas para vocês verem no que vocês estão errando. Para mim, esse feedback que o Júnior me mandou lá foi muito importante. Não só o Júnior, o Danilo também, que mora lá perto do Júnior, foi tomar cerveja, mandou esse feedback para mim. Ele falou que não sentiu, mas quando fez o teste no pulso, ele sentiu metalizado e tudo mais. Cara, para mim isso foi extremamente bom, cara. Eu fiquei muito contente, não só de receber o feedback do Júnior, mas do Danilo ter vindo falar comigo também, de ter se importado em querer dar o feedback, cara. Isso foi algo extremamente sensacional, cara.
E assim, Júnior, Danilo, eu agradeço muito, cara, por vocês terem dado esse feedback. Pra mim é muito importante, porque me ajuda a corrigir erros que eu não tava vendo na minha cerveja. Inclusive não só nessa Pumpkin Ale, mas também teve a questão da oxidação que teve na minha Stout. E o Júnior até comentou, falou, não, cara, isso é normal, inclusive aí, uma Stout que eu mandei pra você, você vai notar, tem a mesma coisa, por causa da guarda, o álcool superior começa a aparecer. E realmente, cara, tem tudo isso, a cerveja de guarda, o álcool superior começa a se destacar, você começa a ter mudança no perfil fenólico, se tem produção de fenol, você começa a ter mudança no perfil esterificado da cerveja, se tem ésteres na cerveja muito presentes ali, você sente essas mudanças. Mas essas mudanças nem sempre são positivas e às vezes remetem a algumas coisas que você precisa cuidar aí durante o seu processo de fazer cerveja, seja contato com oxigênio, seja aí controle na temperatura para você garantir que não produza tantos álcools superiores, seja no tratamento da sua levedura, para a sua levedura estar ali no pique, estar saudável, estar apta a fazer uma fermentação saudável, retinha, produzindo o mínimo de álcools superiores e se enquadrando no que ela se propõe a fazer. Então realmente se fechar numa bolha e não querer pedir opinião de gente que você considera que não manja tanto quanto você, seja porque não consome cerveja artesanal, seja porque começou agora, não é o caminho. E também ficar com medo de mandar por pessoas que fazem cerveja há mais tempo que você, que tem mais experiência, também não é o caminho, cara. O caminho para você fazer uma boa cerveja, se acertar, a primeira coisa é você ter padronização, é você ter cuidado, qualidade, mas você ter feedback, saber o que outras pessoas estão pensando da sua cerveja para saber se está se enquadrando naquele estilo ali, se está ficando bom ou não, quais defeitos tem, o que você pode corrigir e também, claro, enquadrar isso dentro do seu paladar. Porque uma das coisas mais interessantes do mundo da cerveja é uma coisa que eu vi no documentário O Petroleum é Nosso, da cervejaria Dum, que foi o dono da cervejaria Colorado que falou. E, cara, aquilo ficou na minha mente e realmente é. A história da cerveja é uma história de generosidade. E uma das maiores generosidades que você pode ter no mundo da cerveja é você compartilhar conhecimento, é você fazer críticas construtivas para as outras pessoas conseguirem evoluir, conseguirem fazer cervejas cada vez melhores. Então é isso, rapaziada, esse foi mais um bate-papo, um vídeo mais opinativo, um vídeo um pouco mais reflexivo, de que sim, você deve pedir a opinião das pessoas a respeito da cerveja que você faz. Sejam pessoas que estejam inteiradas, não estejam inteiradas, pessoas que estão mais avançadas ou menos avançadas que você em certos aspectos, mas peça a opinião dos outros, é muito importante. Eu estou muito contente de ter recebido esse feedback, de ter visto onde eu estava errando, para saber o que eu posso melhorar. Então é isso, um abraço a todos, falou para vocês, boas brejas, boas braçagens, vamos melhorar cada vez mais, né?